Imagine o paraíso do artesanato em Pedra Sabão. Eu vou te levar lá agora. É isso mesmo, sabe aquele artesanato bonito que a gente vê em Ouro Preto? Ele vem, em sua maioria, desse distrito, Santa Rita de Ouro Preto. Um lugar muito especial, que ainda tem belezas naturais e também construídas pelo homem. É isso mesmo, entre as belezas naturais, a Cachoeira dos Taboões. E entre aquelas que o homem produziu, tem uma represa e uma hidrelétrica do Taboão que vocês vão adorar. Ela represou um mundo de água e ficou um lugar incrível. Então, vamos conhecer agora o melhor do artesanato de Ouro Preto e também as belezas naturais de Santa Rita.